e nós filhos. E quando Deus estava montando, o Espírito de Deus estava montando essa ministração, eu digo, nossa Deus, que coisa maravilhosa. Tu quer falar hoje, tu quer se revelar como Pai. Tu quer se revelar como Pai hoje. Eu quero dizer para você que o melhor Pai que nós, ainda que nossos pais tenham sido um Pai bom, mas o nosso Pai Deus, Ele é o Pai dos pais. Diga glória a Deus. Ele é o Pai do nosso Pai, olha. E hoje nós vamos falar sobre 3 pontos muito importantes que o Espírito de Deus foi me dando e eu fui notando. Primeiro tema é entre o Pai e o Filho. Nota aí, entre o Pai e o Filho. O primeiro ponto que nós vamos estudar é o Pai e seu amor. Segundo ponto, o Pai e o seu caráter. Terceiro ponto, o Pai e sua família. Quarto ponto, o Pai e sua casa. E quinto ponto, o Pai e a sua vinha e seara. Irmãos, nós vamos trabalhar 5 pontos hoje que Deus Pai quer expor aqui para nós. Para você, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado, você que é filho e filha do Altíssimo. Deus, Ele quer falar sobre esses assuntos. Se Ele quer falar sobre esses assuntos, é porque há momentos que o pai também sente, sim ou não? Sente. Se o filho às vezes está dando muita alegria, o pai vai sentir alegria, não vai? Vai. Mas também se o filho estiver dando muito trabalho para o pai vai sentir também o desconforto. O pai vai ficar triste. Se for necessário, o pai vai disciplinar. Sim ou não? Mas quando um filho ele dá prazer ao pai, o pai se alegra. Enquanto mais o pai quer ajudar, mais o pai vai querer ajudar, porque é o filho que dá o prazer. Então nós vamos trabalhar, estudar esses pontos aqui sobre o pai e o seu amor. Lá em João capítulo 3, no versículo 1, João capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos odeia, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Antes de eu entrar na administração, vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus, o Pai Santo e Eterno, nesse momento me coloco diante da Tua presença. Espírito Santo de Deus, me coloco à Tua santa disposição. Espírito Santo de Deus, que Tu venhas preparando um ambiente nesse lugar, o ambiente do coração dessa pessoa. Espírito Santo, meu amigo, meu ajudador e conselheiro, que o Senhor possa estar abrindo-lhes o entendimento para a boa compreensão desta palavra. Que esta palavra que o Senhor me proporcionou hoje à tarde, eu não tinha nada, mas o Senhor proporcionou, o Senhor trouxe a vontade do Pai para este culto. A maneira que o Pai quer falar com seus filhos, o que o Pai quer que os filhos saibam nesta noite, como Ele está. Será que o meu Pai Deus está alegre comigo? Será que o meu Pai Deus deve estar triste comigo? Como eu estou como filho diante do Pai? Sim, Espírito Santo. Só quem pode convencer os filhos de cada situação que se encontra é o Senhor, Espírito Santo. E é o que eu te rogo que nesta noite, neste culto, tu venhas estar convencendo os filhos do Altíssimo, cada um segundo a sua vontade. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor. Então, o primeiro ponto que o Senhor, nosso Deus Pai, Ele vai falar aqui é sobre o Pai e seu amor. Irmãos, Deus quer falar que Ele, como Pai, Ele tem um amor incondicional
O amor de Deus é um amor chamado ágape. Ágape. Esse amor, ele é incomparável. Não há um amor como o amor de Deus por nós. O amor de Deus pelo ser humano é tão grande, que ele foi capaz de enviar seu único filho unigênito dos céus a essa terra. E ele entregou o seu único filho. Ele contemplou toda a maldade que fizeram com seu filho por amor de nós. Porque ele também nos ama e ele quis nos tornar filhos de adoção. Até então nós fomos desinstituídos da glória, nos tornamos inimigos de Deus. Mas mesmo nós sendo inimigos de Deus, Deus olhando, é criação minha, é obra minha, eu os criei com as minhas próprias mãos, eu os amo. Dentro deles tem a minha essência. Lembra quando Deus soprou e Adão estava pronto ali? Mas Deus soprou a essência, a vida de Deus, Ele soprou dentro de nós. A vida de Deus está dentro de você. Esse é um dos tantos motivos que Deus também nos ama. Porque tudo aquilo que você sente, Ele sente, cara. Se você fica triste, Ele fica triste. Se você está alegre, Ele fica alegre. Por isso que Ele diz que não é da vontade do Senhor que nenhuma alma se perca, porque Ele nos ama. Ele nos ama, o Pai nos ama, porque dentro de nós tem a essência dEle. Irmãos, quando nós somos pai e mãe, só sabe quem é, quem não conhece esse sentimento. Mas quando nós passamos a ser pai e mãe, seja o que acontece com o filho, cara, você sente lá no íntimo, né, Maria Elisa? Se é bom, você sente. Se é ruim, ele abate. É como se você sentisse também o que ele está passando, o que ela está passando. Quanto mais Deus. Então, aqui o Senhor está falando que o Pai, Ele tem um amor incondicional por mim e por você. Um amor tão grande, que Ele foi capaz. Quando se fala de Jesus, está se falando de Jesus, Deus, o Pai. Ele se despojou de toda a sua glória. Ele se fez homem e Ele veio a essa terra por amor de nós, para alcançar as ovelhas perdidas que estavam dispersas por aí. Então, o amor, aqui João 3:1 diz: vedes quão grande o amor nos tem concedido o Pai. Olha isso aqui é muito glorioso. Veja quão grande o amor o Pai nos concedeu. Sabe o que é isso, irmãos? O Pai, Ele nos concedeu no seu amor. Pega o meu amor. Ele diz assim: pega o meu amor. Minha filha, pega o meu amor. Você tem o meu amor, permaneça nele. Permaneça no meu amor. Permaneça no meu amor. Meu filho, minha filha, permaneça no meu amor. Eu estou te dando o meu amor. Irmãos, o amor de Deus não é um amor traidor. Ele diz: ainda que teu pai, tua mãe terrena, teus amigos, ainda que tudo e todos te abandonem, contudo eu não te abandonarei. Sabe por quê? Porque uma vez que Deus ele entrega o amor dele para nós, o amor dele vai permanecer por nós. Ele não é aquele que diz: pega meu amor, depois pega de volta. Pega meu amor de volta. Quero mais não, filho. Você pecou, quero mais não. Ele não é aquele que leva e traz. Quão grande
Senhor nos deu, confiou, Ele concedeu o amor dele para nós estar aqui. E nós temos que todos os dias lembrar: Deus me concedeu o amor dele, eu estou no centro do amor dele, o que eu quero mais? Eu estou no centro do amor de Deus. Diga glória a Deus. Aí aqui diz mais: que fôssemos chamados filhos de Deus. Deus nos deu o amor dele, e Ele permitiu que nós fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Irmãos, bem-aventurado o homem, a mulher, o jovem que entregou sua vida para Jesus e se mantém no amor de Deus. Porque o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos deu o privilégio de nós sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo aí fora não nos conhece, porque não conhece o Pai. Por isso que muitas vezes nós não somos compreendidos lá no mundo fora, lá fora do mundo. As pessoas que ainda não conhecem o Pai, se elas não conhecem o Pai, elas nunca vão nos conhecer como filhos de Deus. Alguém está entendendo aí? Então, o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos predestinou para sermos chamados filhos de Deus. É um privilégio. O Pai nos deu, nos concedeu o seu amor. Aí Ele pega agora, Ele nos dá o privilégio de nós sermos chamados de filho. Mas não é só ser chamado de filho, Ele realmente nos adotou. E às vezes nós queremos esquecer disso. Às vezes esse mundo tenebroso quer roubar isso até da nossa mente. Eu sou filho, eu sou filha, eu sou filho. Oh, Deus me chamou de filha. Ah, meu Deus, Deus me chamou de filha. Deus me chamou de filho. Ah, que coisa maravilhosa, né? Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. O primeiro ponto, nós não estamos trabalhando, estudando sobre o Pai e o seu amor. O primeiro ponto está falando sobre o amor de Deus, o amor do Pai. Nós vemos que Ele nos concedeu o seu amor, nos deu o direito de ser chamados de filhos dele por causa do seu amor. Aqui em Mateus ele diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus bem dará aos que lhe pedirem. Aqui o nosso Senhor Jesus está dizendo assim: olha, se vocês homens, mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial muito mais dará o que é bom àqueles seus filhos, os que os pede a Ele. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são pensamentos bons, pensamentos de paz. Se possível, tenham paz com todos, busquem a paz e sigam. A vontade de Deus para nossas vidas, para os seus filhos, está falando para os seus filhos, aqueles que são filhos da adoção. A vontade dele é que a gente se enquadre a nova vida. A vontade dele é que a gente se enquadre na nova família, a nossa nova família, que é a família de Cristo Jesus. Então, quando nós vamos falar aqui, o Senhor, Ele fala a respeito disso. Diga glória a Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 9, diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem o demônio, nem o presente, nem o futuro, nem
qualquer poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Olha o que o Pai está falando nessa noite. Olha o que o Pai está tentando resgatar para os seus filhos. Ei, para com isso. Para de tristeza, de cabisbaixo. Aqui está dizendo que nada separa o amor de Deus das nossas vidas, irmãos. Nem os poderes, nem a altitude, nem a distância, nem a profundidade, nem os demônios, nem os anjos, nem os problemas, nada, nem toda a criação, nada separa o amor de Deus que está em Cristo Jesus por nós. O amor de Deus está em Cristo. Alguém está entendendo a revelação aqui no Espírito Santo? O amor do Pai está todo em Cristo Jesus. Jesus, Ele é amor. Ele é o amor centralizado. Jesus, Ele é o amor. Então, quando está falando aqui que nada separa. Olha, quando se trata do nosso amor para com Deus, até o emprego é capaz de se separar, sabe, irmãos? Até uma topada, até ser o irmão não deu uma boa noite ou já é suficiente, tudo se separa. Já esqueceu de Jesus, esqueceu de tudo. Mas quando se trata do amor do Pai, nada, nem mesmo o nosso pecado. Porque ainda que pecamos, mas se nós nos arrepender, confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe o que é isso? O amor dele. Nem o pecado. Porque se a gente errar, mas se a gente reconhecer, abandonar, pedir perdão e ali recomeçar, Ele nos perdoa, porque o amor dele. Então o amor de Deus, nada vai separar o amor de Deus da minha vida. Os homens da terra podem fazer o que quiserem, mas eu sei que o amor de Deus está comigo. Eu estou envolvida no amor de Deus. Eu sei que o Pai está lá no céu dizendo: olha, minha filha, né? Ainda que todos te abandone, minha filha, eu estou aqui contigo. Meu amor está contigo. Basta, meu amor. Meu amor te basta. Meu amor te basta. É assim que a gente tem que ver esse amor de Deus. O amor de Deus nos basta, irmãos. É um amor fiel. É um amor concentrado. Então, quando diz que nada, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criação, né, será capaz de nos separar do amor de Deus. Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao amor de Deus. Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aqui. Porque Deus tanto amou. Amou o que, pastora? Amou o mundo. Mas o que o mundo é o que tem lá fora? Não. Quando se trata de mundo, está falando de pessoas. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu único Filho para morrer por nós. Para que todo aquele que nele crê em Jesus, que a gente crê em Jesus, nós venha ter a vida eterna. O amor de Deus, Ele é tão perfeito que nos encaixa até obter a vida eterna do lado dele. Olha, irmão, isso é glorioso, né? O amor dele é tão lindo, tão glorioso,
de Satanás, ele é ódio puro. E é impressionante como grande parte das pessoas hoje parece abrange mais, parece que é mais atrativo, parece que é mais interessante abraçar o amor das trevas, do diabo. O amor não é o ódio dele, do que o amor de Deus. Será que é porque o amor de Deus é muito bom? Então, quando nós vamos ver aqui, Ele deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus está em Jesus, não está em nenhum outro lugar. O amor de Deus só está em Jesus. Ao olhar para Jesus, a gente vai dizer assim: o amor de Deus é Jesus. O amor de Deus é Jesus. Está aqui. Jesus é o amor de Deus encarnado. Diga glória a Deus. Segundo ponto, nós falamos o Pai e o seu amor. Nós falamos sobre isso, não foi? Vamos para o segundo ponto. O Pai e seu caráter. Agora nós vamos falar sobre o Pai e o seu caráter. Nós falamos que o Pai, Ele é amor. O Pai e o seu amor. Ele explorou aqui o amor dele para nós. Mas o Pai também nessa noite, Ele quer falar para mim e para você que o Pai, Ele tem um caráter. E Ele quer mostrar para nós qual é o caráter dele. Pastora, como é que eu sei qual é o caráter de Deus? Ele vai nos ensinar aqui, mas o Senhor, Ele tem um caráter. Ele tem um bom caráter, não é um mau caráter. Ele tem um bom caráter. Então nós vamos descobrir qual é o caráter de Deus. Lá em Gálatas 5, versículo 22 ao 25, vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. Esses atributos aqui, dos frutos do Espírito Santo, esses atributos, esses 9 atributos aqui, é o caráter de Deus. É a personalidade de Deus. É a personalidade do Pai. Conhecemos o amor do Pai. Agora nós vamos conhecer o caráter do Pai. E o Pai, Ele quer que uma vez que Ele adote um filho para adoção, Ele quer que seus filhos, que adentrou a sua família, Ele quer que esses filhos que estão chegando também seja promovido o que, pastora? O caráter do Pai. Aí onde vai ter que ser forjado o novo caráter, o novo homem, a nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então vai ter que ser forjado o caráter do Pai em nós. E nós temos que querer. Nós precisamos querer o caráter do Pai forjado em nós. Pastora, qual é o caráter do Pai? Primeiro, olha aqui, o caráter do Pai, nós iniciamos o Pai e o amor, o seu amor, não foi? O primeiro caráter do Pai é o amor. Por isso que Ele exige que nós venhamos andarmos em amor. Amarmos Ele acima de tudo e todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. E depois Ele exige que nós passemos a amar o nosso próximo como a nós mesmos.
triste constantemente. Não significa que a gente não vai sentir alguns momentos, mas não constantemente. Tem motivos para estar alegre e nem tem motivos para nunca estar alegre, nunca estar feliz. Então, uma das qualidades do Pai é a alegria. O Pai é alegre. Outro atributo do caráter do nosso Pai, Deus, é a paz. É a paz. Irmão, se o Filho de Deus não consegue ter paz nem consigo mesmo, como é que vai ter paz com o próximo? Como é que vai ter paz com Deus? Um dos atributos do Pai, o caráter do Pai, é paz. Busquem a paz de si. Orai pela paz de Jerusalém. Orem pelas vossas autoridades. Orem pelos vossos lugares para que haja paz. Porque orem pelas autoridades para que haja paz. Porque se eles tiverem paz, vocês também vão estar em paz. Um dos atributos do Pai. Por que Deus lançou Satanás dos céus abaixo? Porque Deus, ele prioriza a paz. Ele é paz. Ele não queria confusão lá no céu, não. Ele não queria confusão lá no céu, não. Imagina se o Pai deixa Satanás. Ele estava contendendo até hoje, bagunçando lá no céu. O Pai, como paz em si, lança Satanás e aqueles que ele contaminou, vai lá para baixo. Mas aqui não vai mudar minha paz, não. Aqui não. Eu sou paz. Além que ele seja de guerra, mas ele guerreia quando é necessário. Mas Deus, o atributo de Deus é paz. Imagine, irmãos, se Deus não fosse paz, com esse mundo do jeito que está, com a barbaridade que os seres humanos estão fazendo. Imagina se Deus não fosse paz. Esse mundo não existia mais se Deus não fosse paz. Se Deus não fosse paz, Deus não insistia com o ser humano. Deus é paz. Ele luta para enquadrar, ele luta para tentar ensinar as pessoas a andem no caminho da paz. Achem esse caminho da paz. Porque o caráter de Deus é paz. Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, nós vamos ver a paz andarilha de Jesus, a paz. Muitos dos fariseus, quando Jesus dava aqueles sermões, eles faziam aquela panelinha e diziam: vamos matar ele, porque ele saía daqui, eles faziam emboscada. Jesus, na sua onisciência, sabia que eles lá na frente estavam fazendo emboscada. Jesus cortava o caminho. Jesus poderia dizer: rapaz, eu sou filho do Altíssimo, peraí, eu sei o que eu vou fazer com vocês. Jesus desviava, irmãos, para manter a paz, nos dando exemplo. Então, um dos atributos do nosso Pai é a paz. Outro atributo do caráter de Deus é a longanimidade. A longanimidade de Deus. O Pai, ele é longânimo. Imagina se o Pai não tivesse, se fosse longânimo com nós. A gente erra tanto. Às vezes a gente tenta acertar, eu acho que eu acertei, a gente acaba errando. Mas o Pai, ele é longânimo, não. Aí o Pai olha: não, mas pelo menos está se esforçando, pelo menos está se esforçando, né? Ele é longânimo. O Pai, para disciplinar um filho, o Pai Deus, para disciplinar um filho, só se tiver no extremo, irmãos. O Pai, para disciplinar um filho, porque ele é amor, primeiro ele adverte,
endireitar os caminhos de Sansão. Ele é pai. Ele não diz: eu recebo todos como filhos, mas se houver uma necessidade de disciplinar, eu vou disciplinar. E aquele que não receber a minha disciplina, então este não é filho legítimo, este é bastardo. Porque o filho faz como Davi, ele errou, mas ele permaneceu: Senhor, eu tenho que escolher 3, né? 3 disciplinas, tudo bem, pai, tudo bem, eu vou escolher uma, mas contudo, não retires de mim o teu espírito, não retires de mim a tua presença, pai. Pai, ou seja, ele está querendo dizer: não me lança fora, não me lança fora. Mesmo que eu venha vivenciar a disciplina da correção, eu vou ser disciplinado sabendo por quê. Eu errei e tu és justo, e eu vou colher o que eu plantei. Então, só não retires de mim o teu espírito. Ou seja, não retires de mim a tua noção, não rasga o meu certificado, não rasga, não tira, ou seja, é como se ele dissesse: não me risque meu nome no livro da vida. Aí aqui, igreja linda, maravilhosa, como nós vamos ver, o atributo do Senhor, a benignidade do Senhor é benigno, a bondade é outro atributo do Senhor. A bondade de Deus é bom, o Pai, Ele é bom. É só nós olhar para Jesus. Um dia foram elogiar Jesus e ele disse: olha, não, só há um que é bom, é o Pai. Ele é bom, o Pai é bom. Então a bondade do Pai, todos os dias pelas nossas vidas, todos os dias o Pai nos dá fôlego de vida, todos os dias o Pai está tendo paciência conosco, todos os dias o Pai está nos abençoando, todos os dias. O Pai é muito bom, diga glória a Deus. Outro atributo do Pai é a fé. O atributo do Pai é fé. Porque sim, Deus é fé, ele é a fé em si. Lembra quando na criação lá, foi só a palavra liberada? Certeira, tudo foi sendo criado. Haja separação entre as águas, a fé. Ele é fé em si. E Ele quer que nós, seus filhos, também tenhamos esse caráter, andarmos na fé. Ainda que às vezes o negócio pegue. Mas se a gente vê que a nossa fé, ela está pequena, Senhor, acrescenta a minha fé. Há momentos que eu digo: Deus, a minha fé não está suficiente. Me acrescenta, porque não está suficiente para vencer isso. Então acrescenta a minha fé, acrescenta. Eu vivo pedindo a Deus todos os dias: acrescenta a minha fé. Porque a nossa fé ela vai crescendo conforme a nossa necessidade. Você sabia? Cada vez que você ora por algo quase irreversível e o Senhor responde, tua fé dá uma aumentada, é como se fosse um acréscimo. Aí quando aparece outra pior, você diz: não, mas aí você dá uma olhada para trás, você diz: não, mas olha aqui, mas o Senhor, Ele vai fazer também. Aí a nossa fé vai. Temos que andar na fé. Um atributo do Pai é a fé. Outro caráter do Pai, atributo do seu caráter, é a mansidão. Imagina se o Pai não fosse manso. Imagina se o Pai não fosse manso com nós. Imagina se o Pai não fosse manso quando pegaram Jesus naquela cruz e estavam judiando, escarnecendo de Jesus. Se o Pai não fosse manso. Imagina se Jesus não fosse manso com aqueles fariseus que atormentavam ele, que chamavam ele de demônio, chamavam ele de tudo não prestava. Tu expulsa o demônio porque é pelo nome dos príncipes dos demônios. Tu não é filho de Deus, não. Imagina se Jesus por algum momento despertasse a ele, irmãos. O Filho de o próprio Deus.
besta, tu é besta, tu aguenta isso, besta, tu é besta. Parece que tu tem sangue barato, R$1. Quem tem esse atributo nem consegue, porque já está nele, já está nela, já nasceu, já florou, já conseguiu mais esse atributo, ou seja, mais uma parte do caráter de Deus começou a fugir, a surgir em nós. Então, esse outro ponto aqui sobre a mansidão é o caráter de Deus, irmãos. Irmãos, que história é essa da gente ser filhos de Deus, viver se escarnecendo, se acabando, se destruindo? Não, o caráter de Deus não é isso, não se dá. E Deus, Ele quer que os seus filhos venha surgir em nós esse atributo, para cada vez mais o nosso caráter se formando ao caráter de Deus. Diga glória a Deus. Outra atributo do Senhor, e o último, a temperança. O último atributo do caráter de Deus é a temperança. O que é a temperança? Irmãos, a temperança não é nem de mais e nem de menos. Ainda que, olha, o atributo ainda que o atributo da mansidão já esteja reinando em mim, já surgiu em mim, vamos imaginar, esse atributo da mansidão está aqui. Mas não significa que se o atributo do Senhor tiver chegado em mim, a temperança não significa que você vai o resto da vida, uma hora eu vou reagir. Alguém está entendendo aí o que é a temperança? Uma hora eu vou reagir, porque vai entrar a temperança, ela vai dizer, eu estou aqui. Pá! É só nós ver a paciência de Deus, a longanimidade de Deus mostrando todo o caráter dele com o povo lá no deserto. Quando nós olhamos ali o povo no deserto, tudo que o povo fazia, nós vamos ver Deus ali exercendo todos esses atributos dele, o caráter dele ali. De repente, chegou o atributo dele último, sabe qual? A temperança. Ele disse, agora eu vou agir. Abrir a terra e matar um monte. Você está entendendo como é que é a temperança de Deus? É para a justiça dele. Então, a temperança do Pai tem que também, irmãos, estar nas nossas vidas, reinar nas nossas vidas, nem de mais nem de menos. Agir quando é necessário, falar quando é necessário. Amém? Agora nós vamos tratar sobre o terceiro ponto. Nós falamos do Pai e do seu amor, nós falamos do Pai e do seu caráter. Pastora, e o terceiro ponto, o Pai e sua família. Pastora, Deus, o Pai tem família? Tem. O Pai tem uma família. E a família dele é uma família espiritual. E Deus, o Pai quer falar para nós não esquecer que nós temos uma família, e a família que nós temos que priorizar é a família celestial, é a família de Deus. Ainda que nós, claro, temos que priorizar também nossa família, nunca esquecer, mas nós temos que entender que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele passa a ser a nossa família, o Pai, a nossa família. Então, é para lá que eu vou ter que me adaptar. Eu vou ter que me adaptar aos novos costumes da família do Pai. Alguém está entendendo? Vamos conhecer a família do Pai? Lá em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: em amor nos predestinou
para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, o qual nos deu gratuitamente no seu amado. Diga glória a Deus. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, por amor dele, em Cristo Jesus, ele nos predestinou a nós sermos adotados agora para sermos filhos dele. Então, a partir do momento que nós recebemos Jesus, que nós entregamos nossa vida para Jesus, não é nós recebemos, eu acho que eu estou equivocada. Certo? É. A partir do momento que a gente chega a Jesus e ele nos recebe, é ele que nos recebe, quem chega é ele. Ele diz, eu estou aqui, aí vai de nós, querem chegar até ele. Aí a gente chega a ele, ele não recebe, recebe a gente. Então, a partir do momento que ele nos recebe, por o amor do Pai que está em Jesus, e a gente faz essa aliança com ele, a gente somos predestinados agora a nos tornarmos filhos e filhas, família do Pai eterno, o Pai das luzes. Diga glória a Deus. Então, quando nós vamos ver aqui, é muito lindo isso aqui, né? Nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A vontade do Pai, veja bem, a vontade do Pai foi essa, por meio do seu Filho Jesus, nos adotar como filhos também. Diga glória a Deus. Então sinta-se privilegiada nesta noite. Por quê, pastora? Porque você é filho do Pai, você tem um Pai maravilhoso. Diga glória a Deus. Agora nós vamos para um pouquinho aqui, confundi aqui meu papel aqui. Falamos da família, né? Glórias a Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha isso aqui, irmãos. Vou ler de novo porque é muito forte isso aqui, ó. Portanto, vocês já não são estrangeiros diante de Deus, nem forasteiros, ou seja, sem destino, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então está falando que agora, a partir do momento que nós passamos a termos uma aliança com Jesus, nós não somos mais forasteiros e nem estrangeiros diante de Deus. Nós passamos a sermos família dos santos. Olha, santos, né? Passamos a sermos família do Senhor, do nosso Deus. A família de quem? Olha, a família de Deus, edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado. Então, quando nós vamos ver aqui, o Senhor está falando na palavra dele que todos nós agora passamos a fazer parte da família de Deus, a família santa de Deus. Por isso que quem se aproxima de Deus tem que buscar santidade. Amém? Agora nós vamos para o outro ponto agora, trabalhar mais esse outro ponto agora.
Diga assim, não precisa não, igreja. Não, comigo não funciona não. Tem a casa do Pai sim. Então seria possível dizer assim, não precisa de hospital, não precisa de hospital não. Na terra não. Precisa de hospital não. Precisa sim. Então, a casa do Pai, o Pai tem casa lá no céu, a casa eterna, o terceiro céu, onde Ele habita, o terceiro céu. E o Pai tem a casa dele aqui, até Jesus voltar. Aí, quando Jesus voltar, vai ter mais casa do Pai não. Aí vão querer a casa do Pai, não vão mais achar a casa do Pai não. Aí vão correr atrás. Aí talvez os ricão vão pegar o seu jardim de um lugar para o outro. Eu vou para os Estados Unidos ver se lá tem a casa do Pai, vai achar mais não. Eu vou lá para aquela cidade, eu vou lá naquela igreja, eu vou lá naquela casa do Pai que tipo, mas ele não vai mais achar a casa do Pai não. Muitos estão desprezando a casa do Pai, viraram as costas para a casa do Pai. Mas um dia vão querer a casa do Pai. Um dia vão querer, olha esse maná que o Pai está dando aqui. Um dia vão querer esse alimento, irmã. Agora, ó, isso aqui, essa palavra é o alimento. É o banquete do Pai aqui alimentando. Ó. É o Pai alimentando. Aí muitos dizem, não, porque eu não preciso ir para a casa do Pai para me alimentar. De quê? De quê? O alimento do Pai é espiritual. Lembra que Jesus disse, a minha comida não é comida nem bebida, é fazer a vontade do Pai. Então vamos falar da casa do Pai. João capítulo 14, versículo 1 e 2. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Aqui Jesus está falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes no Pai, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então Jesus, ele garante aqui que na casa do Pai eterna, lá em cima, irmãos, há lugar, o Pai tem uma casa, senão Jesus não falaria isso. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, irmãos. Ele está falando da casa do Pai, tem muitas moradas, tanto na morada, na casa do Pai celestial, quanto na casa do Pai aqui terrena, por enquanto. Há moradia para quem quiser congregar na casa do Pai. Há moradia, irmãos, a casa do Pai está em vários lugares. Só não vem para a casa do Pai quem não quer. Só não permanece na casa do Pai quem não quer. Em João capítulo 2, versículo 16, e disse-lhes aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais da casa do meu Pai casa de vendas. Aqui Jesus, vê se Jesus valoriza ou não a casa do Pai. Jesus até defendeu a casa do Pai. Enquanto muitos estão blasfemando sobre a casa do Pai, bagunçando. Jesus disse, olha, Jesus naquele momento entrou a temperância dele. Aí é quando nós vamos ver a temperância de Jesus, a flor da pele. Ele agindo na temperância do caráter. Vocês estão fazendo a casa do meu Pai aqui um ponto de vendas. Está escrito que a casa do meu Pai é casa de oração. Vendiam, compravam, estava animais lá dentro, prendiam os animais. Jesus chega, faz uma limpeza. A casa do meu Pai, a casa do meu Pai. O próprio Jesus valoriza a casa do Pai. O próprio Jesus dá a demonstração de zelo e cuidado pela casa do Pai. Diga glória a Deus. Então, Atos capítulo 2, versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aqui um dos momentos que eu creio que essa casa aqui era uma casa de oração, casa do Pai.
Porque os irmãos estavam tudo lá reunidos. Aonde Jesus mandou, vão para lá, fiquem lá, na casa do Pai. E aqui nós vamos ver que o Senhor manda o Espírito Santo e ele vem ali naquela casa e desce a casa do Pai, irmãos. Na casa do Pai veio o Espírito Santo, veio o avivamento naquelas vidas. Aquelas pessoas, elas receberam o avivamento do Espírito Santo na casa do Pai. Como é que uma pessoa vai querer receber o avivamento de alguma coisa espiritual, um crescimento espiritual, se não congrega mais? Não quer estar na casa do Pai, em comunhão com os irmãos? Fica difícil, irmãos. O avivamento veio ali na casa onde estavam reunidos, ou seja, na casa do Pai veio o avivamento. E ali todos foram cheios de quê? Do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então o nosso Deus, Ele arrasa, Ele atropela para passar por cima e não há B.O. para Ele não. Ele faz qualquer coisa, irmãos, nosso Deus. Diga glória a Deus. Deus, Ele age da maneira que Ele quer e com Ele não tem muito ninguém não. Agora, finalizando o último ponto a nós estudarmos, que o Pai quer que nós venhamos saber. Saímos agora da família do Pai, né? Da casa do Pai. Agora nós vamos, o Pai e a sua seara e sua vinha. Agora nós vamos falar, irmãos, sobre o Pai e a sua seara, a sua vinha. O Pai quer falar conosco que o Pai, Ele é o Pai, mas Ele tem a que fazeres. Muito trabalho. O Pai não para. Jesus disse: o Pai trabalha de dia e de noite. E convém que assim o trabalhe também. Irmãos, como é que nós estamos como filhos dentro da casa de Deus? Um monte de filho preguiçoso. Deixa o Pai falar. É o Pai que está falando. Como é que nós estamos na condição de filhos, filhas? Porque o próprio Jesus diz: olha, o Pai trabalha de dia e de noite, e assim convém que eu trabalhe também. E assim tem que ser vocês também, trabalhar pela seara, pela minha obra. Então nós vamos falar agora do Pai e a sua seara, o Pai e a sua obra. Aí aqui em Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 30 diz: mas que vós parece, um homem tinha 2 filhos, e dirigiu-se ao primeiro e disse-lhe: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo. E respondeu ele e disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Jesus está perguntando. Jesus falou uma parábola, comparação do reino. Ou seja, estou falando aqui que é assim o reino do Pai. Jesus disse: olha, o Pai tinha uma grande vinha, muito trabalho para colher as vinhas. E ele tinha 2 filhos. Veja bem, ele vai falar aqui de filhos, não de servos, filhos. Aí chegou o pai, chega para um dos seus filhos: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele está dizendo hoje, gente, pelo amor de Deus, todos os dias. Aí Jesus ele disse: olha, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Olha. Aí o filho disse: quero não, pai, vou não. Mas depois o filho se arrepende e diz: não, eu vou. E ele foi. Falou que não ia mais
E o discípulo, aquele que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Foi trabalhar. Entrou na vinha, foi tratar dos negócios do pai. Lembra que uma vez pegaram Jesus aos 12 anos? Por que meu filho estava sumido e tal? Jesus aos 12 anos no templo. Jesus disse, por que me estavam procurando? Não saber se me convém tratar dos negócios do meu pai? Irmãos, eu amo isso. Me convém tratar dos negócios do meu pai. É muito prazeroso a gente saber que eu estou tratando as coisas do meu pai aqui na terra. Se os crentes conseguissem enxergar isso, irmãos, teria prazer. Teria prazer. Hoje eu estava indecisa, eu vou evangelizar, vou fazer não. Aí tirando a palavra, eu queria evangelizar, não dava porque eu estava recebendo a palavra. Fiquei só na vontade, o coração era na evangelização e ao mesmo tempo tirando a palavra. Tenho o prazer de trabalhar nas coisas do meu pai. Jesus diz, porque estavam me procurando, não sabes que me convém cuidar dos negócios do meu pai. Isso é muito lindo, isso é muito glorioso. E a gente tem que deixar isso nascer no nosso coração. Trabalhar na casa, cuidar dos negócios do meu pai, correr atrás do crescimento da obra, cuidar dos negócios do meu pai, estar nas orações, fazer isso, fazer aquilo, vamos ajudar, vamos fazer assim, vamos se fortalecer. O que a gente vai fazer? Vamos para a evangelização, sabe? Cuidar dos negócios do meu pai. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Finalizando. Para finalizar, o filho pródigo. O filho pródigo, nós vamos ver que o filho, ele saiu, chega para o pai e diz, pai tinha 2 filhos. Um filho chega e diz, pai, me dá a minha herança que eu vou embora. Aí o pai pega, não questiona. O pai aqui representa Deus, mantendo a paz. Tudo bem, pega, dá a parte dele, ele vai embora. O outro fica. O que o outro fica fazendo? Trabalhando. Continua trabalhando na casa do pai, cuidando dos negócios do pai. O outro dá uma louca e vai passar um tempo fora. Acontece tudo aquilo, aquela destruição, paga um preço muito alto. O bom é que ele se arrependeu, reconheceu, teve uma atitude, coragem, voltou. Mas ele voltou, ele saiu de lá assim. Ele saiu de lá com o coração de só ser filho daquele homem, daquele pai. Ele saiu da casa do pai apenas com o coração apenas de filho. Mas quando ele voltou com o coração também, um coração de servo, porque ele aprendeu lá fora. Ele lembrou. Aí ele diz, pai, eu pequei, eu sou digno, mas me receba pelo menos como servo na tua casa. Servo significa que eu vou trabalhar, papai. Sabe aquele filho que não quer fazer nada? Eu imagino pelo texto, a história que a gente lê, imagino que era o filhinho de papai. Era aquele filhinho que não, sol não, deixa para os servos. Mas o outro não, o outro tinha um coração de filho e servo ao mesmo tempo. Continuou lá, trabalhando, cuidando dos negócios, ajudando o pai. Mas ele não, só tinha um coração de filho. Eu sou filho, deixa eu dar um rolê lá fora, me dá minha herança, vou lá. Aí paga um preço muito alto. Aí quando ele volta agora com o coração de servo. Servo para servir, dizendo, deixa eu ser como os teus trabalhadores. Eu quero trabalhar agora. Eu reconheço. Eu quero agora trabalhar, eu quero me dedicar, pai, agora. Então, igreja linda, maravilhosa, o Senhor tem perguntas, algumas perguntas para você mesmo. O Espírito Santo foi me dando, eu fui notando. A primeira pergunta, como está o seu amor pelo Pai? Como é que está o teu amor pelo Pai?
que ele diz, Jesus, amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Está conseguindo? Como é que está o teu amor pelo Pai? Porque quando o amor da gente está bem com o Pai, pode vir a chuva, eu posso estar triste mesmo, eu posso vir ruim pra caramba mesmo, não estou legal, eu posso estar com raiva, estar chateado, eu posso estar até doente me arrastando, mas ele não diz de todo o teu coração, mas o meu coração está no Pai, de todo o teu entendimento, meu entendimento está no Pai, de toda a minha alma precisa levar minha alma para o Pai, e as minhas forças é o meu esforço. Como é que está o meu amor pelo Pai? Eu avalio a mim mesmo, mas foi perguntas que o Espírito de Deus está fazendo para você. Para você, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado. Como é que está o teu amor pelo Pai? A segunda pergunta, responda para você mesmo. Como está seu caráter em relação ao caráter do Pai? Como é que está o seu caráter em relação ao caráter do Pai? O seu caráter você acha que está sendo formado? Você já consegue ver alguma dos atributos do Pai no seu caráter? Como é que está o seu caráter mediante o caráter do Pai? Que nós aprendemos aqui, o Senhor nos ensinou o caráter dele. Eu ainda continuo na baixaria, eu ainda continuo sendo a velha criatura, eu ainda, como é que está o meu caráter? Já abandonei a cruz, já saí, está lá para o mundo, como é que está o caráter? Isso é uma pergunta que eu pergunto para mim mesmo. O homem examine-se a si mesmo, né? Terceiro, como está se comportando no meio da família de Deus? Como é que você, como filho e filha de Deus, está se comportando no meio da família de Deus? Como é que nós estamos nos comportando no meio da família de Deus? A família de Deus é grande. A família de Deus é grande, a família do Pai é grande, é gigante. Como é que está o nosso comportamento ali no meio? A grande nuvem de testemunhas. Como é que está o nosso comportamento? Essa pergunta é para mim, essa pergunta é para você. Eu não sei do seu comportamento, eu sei do meu. Se precisar melhorar, vou ter que melhorar. Quarto, como está o seu compromisso com a casa do Pai? Como é que está o seu compromisso com a casa do Pai? Tô nem aí, ó. Eu vou ajudar a fechar as portas. Eu vou fazer oração para fechar as portas. Eu não vou dar no dízimo que eu falto no dízimo, vai cortar a luz. Eu vou faltar os cultos porque os pastores vão desanimar, daqui a pouco, ó. Como é que está o nosso compromisso com a casa do Pai? Tô nem aí se limpar, deixar de limpar, tô nem aí. Tô nem aí se vão cortar a luz ou deixar de cortar. Tô nem aí se o mato aí, ó, quando eu for entrar, o mato vai dar aqui. Não teve uma cobra para me picar, tá tudo bom. Como é que está nosso compromisso com a casa do Pai? Vou quando quero na casa do Pai. Culto 2, 4, 8 vezes no mês. Culto 8 vezes no mês. 8. 2 horinhas de culto. É muito. É muito tempo. 2 vezes na semana.
2 horas de culto, não vejo a hora de terminar. Esse sermão acaba. Como é que está o nosso compromisso com a casa do Pai? Faça essa pergunta para você, estou fazendo para mim. E por último, para finalizar, como está a sua dedicação no trabalho da casa de Deus? Como é que está a dedicação do trabalho na casa de Deus? Como é que está o andamento do trabalhar? O trabalhar na casa de Deus não é simplesmente vir no culto e pronto, irmãos. Temos que nos ajudar. Temos que nos organizar. Começar o culto disso, culto daquilo, sabe? Irmãos, trabalhar. Botar as coisas em ordem. Lembrar de tudo que se trata internamente da casa do Pai. Botar a igreja em ordem. Como é que está a casa do Pai? Como é que eu estou agindo no louvor? Como é que eu estou na dança? Estou nem aí, eu danço quando eu quero. Uma hora eu estou, outra hora eu não estou. Como é que funciona um negócio desse? Irmãos, a casa do Pai tem muito trabalho, pelo amor de Deus. A casa do Pai tem muito mais trabalho do que, irmãos, se a gente for botar para trabalhar mesmo, tem muito mais trabalho na casa do Pai do que na nossa própria casa. Porque a casa do Pai requer, irmãos, esforço espiritual, organização, dedicação. Aí o Pai está perguntando aqui, o Pai, né? Não, por favor, pelo amor de Deus. Essas perguntas não é minha, não, foi do Espírito Santo. E ele me dando essas perguntas, começar a dedicação à minha casa. Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão indo trabalhar na minha vinha? O que é isso, irmãos? Irmãos, atrás das almas. Atrás das almas, irmãos. Você não vê Jesus parado, você vê Jesus atrás das almas. Se eu e você estamos aqui é porque alguém um dia veio atrás de nós. A vinha que o Senhor diz. Certa vez, finalizando, Jesus disse: realmente a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros, ou seja, para trabalhar nessa seara, para colher esta seara. O Pai não quer perder a sua seara. O Pai não quer perder, irmãos. O Pai mandou Jesus morrer naquela cruz para nos salvar, para nos adotar como filhos, e nós agir como Jesus, nosso irmão. Olhar para Jesus e dizer: olha meu irmão, olha o exemplo que ele nos dá, é assim que eu tenho que ser. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Ele é bom, misericordioso. O Pai se manifestou nessa noite para nós como filhos. Sinta-se privilegiado porque você é filho, você é filha. Independente de qualquer coisa, você é filho. E o Pai, Ele veio falando nesta noite: eu sou Pai, vocês são meus filhos. Por isso que a ministração é entre pai e filho, entre o pai e você como filha. Essa ministração que o Pai trouxe, o Pai está dizendo: olha, é entre você e eu, meu filho. Olha, é entre você e eu, minha filha. Então, quando nós vamos ver, obrigada, o Pai está perguntando aqui. O Pai está dizendo assim: ó, é entre eu e você. Eu mostrei o meu amor por você. Eu te chamei, você agora, eu te aceitei na minha família santa.
Pai Deus, o Pai Santo, o Pai das luzes, e entre você e eu. Meu Deus, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade. Meu Deus, essa palavra é maravilhosa, meu Pai. Meu Deus, essa palavra que veio do teu coração hoje. O Senhor demonstrou aqui o teu amor. O Senhor não veio nesta noite trazendo um açoite. O Senhor não veio trazer para os teus filhos nessa pregação uma disciplina. O Senhor veio dizer: olha, meu filho, minha filha, nada separa o meu amor de você. Ainda que teu pai, tua mãe, seja quem for te abandonar, lembra que tu tem o meu amor. Nem a profundidade, nada vai separar o meu amor de você. O Pai nesta noite está falando para você, filho, filha, como está a tua vida, como está o teu relacionamento, a tua convivência na casa do Pai, como está o teu trabalho. Você parou, fez como Pedro, pegou as redes e parou por algo, porque você está dando mais lugar para a dureza do coração, parou de louvar, parou de evangelizar, parou de se alegrar na casa do Pai, porque simplesmente está dando lugar para a carne e está deixando de fazer a obra do Pai com amor. O Pai está te perguntando, é o Pai, é o Espírito do Pai que está te perguntando, o Espírito da adoção é Ele que está te perguntando: por que tem parado? Por que pegou a rede? Por que encostou lá? Por quê? O Pai está dizendo: eu não parei de trabalhar por você todo dia. Eu não parei de te dar saúde todo dia. Se eu parasse, amanhã você nem viveria mais. Eu não parei de renovar minha misericórdia por ti todos os dias, porque se eu parasse hoje e amanhã eu não renovasse ela, você não subsistiria jamais. Por que tem parado? Porque o Senhor está perguntando, é o teu Pai que está perguntando: por que tanto desprezo para com a casa do Pai? Por que tem manchado o nome do Pai? Meu Deus, bendito seja o teu nome, glorioso o teu Espírito. Meu Deus, muito obrigada pela tua rica palavra, pela manifestação da tua vontade. O Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz aos teus filhos. O Senhor se manifestou como Pai, Pai amado, Pai amoroso, Pai bondoso, e nós te glorificamos, meu Pai. Que toda honra, toda glória se desvie de mim sobre para ti. Ajuda, meu Deus, essa palavra a fazer moradia no coração desses filhos. Aonde tiver um filho, meu Pai pródigo, volte, meu Deus, volte para a casa do Pai. Aquele que não fazia mais, meu Pai, o trabalho na tua seara, volte. Aquele que tinha, meu Deus, pegado a sua rede de pesca, que tinha pegado o seu instrumento, botado de lado, que volte, meu Deus, a trabalhar, meu Pai, na tua casa com excelência, meu Pai. Oh, meu Deus, aquele que estava deteriorando o seu caráter, oh, meu Deus, que por meio do teu Espírito Santo vem forjando um novo caráter, vem promovendo os frutos do teu Espírito Santo na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas, que são os atributos do teu caráter, meu Pai, nas nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, nos ajuda, meu Deus, a cada dia permanecer no teu amor. É o que nós te pedimos, Pai, e te rendemos graças
em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Volte a pegar de volta as redes, volte para a pesca, volte com seus instrumentos, vá para a casa do Pai, vá trabalhar na casa do Pai, ame a casa do Pai, valorize o amor do Pai e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.